Solta o rap, DJ. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. A minha história com a música, né, até chegar a virar o Bob Rum, ela vem bem antes do funk, né? Porque na verdade eu não sou o típico funkeiro. Eu me tornei funkeiro, porque eu sou eu gostava muito das músicas, né? Da década de 80, aquela coisa de Legião Urbana, Lulu Santos, Blitz, Cazuza, Paralamas do Sucesso. Então, essa galera que sem querer, né, sem notar, me influenciaram a fazer música, né? Que naquela época contava as músicas eram muito contando história, né? Tipo Faroeste Caboclo, Eduardo Mônica. Então foi a maneira que me inspirou a fazer música. Daí veio até o rap do Silvio, que não deixa de ser contando uma história, né? O trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado e todo mundo dizia que era um cara maneiro. Outros o criticavam porque ele era funkeiro. O funk não é modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Então quando teve a virada pra década de 90, né, quando vieram os raps, né, o funk cantado em português, eu fui criado com o Duda, que depois, mais tarde, veio se tornar o Duda do Borel, da dupla William Duda. Pô, ele, por ser meu amigo, depois ele retornou o Borel quando a gente viu na televisão, tava aquele negócio, deixar de... Caraca, nosso amigo. Então isso trouxe pra gente um motivo de orgulho, né? Eu sempre até digo, na minha humilde opinião, que o funk deu muito certo por conta disso. Até então, nós jovens, né, abastados dos grandes centros culturais, a gente não tinha oportunidade. Então você vê um dos seus sendo seu representante na arte, então aquilo começou a mexer com os jovens em geral do Rio de Janeiro, né? Aí vieram vários outros, cara, moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, eu sou macio de Bangu. Então as pessoas começaram a ter orgulho dos lugares onde moravam, mesmo sendo subúrbio, mesmo sendo distante do grande centro. Então pra mim foi o grande X da questão do funk ter dado certo. Ganhei alguns festivais, né, mas nada voltado ao funk. Banda, eu tive banda gospel, eu tive banda de pagode, eu tive banda de rock, eu gostava de música, independente do gênero. Então ele ficava, cara, tem que fazer um rap. E eu já tinha tentado de tudo, todos os gêneros musicais. Então, tipo assim, vou tentar que tá todo mundo falando a mesma língua. Foi onde eu fiz, na verdade, eu fiz dois raps, né? Que pra quem eu mostrava, pros meus amigos, pra minha família, a gente achava assim, eu levava fé no orgulho da favela. E era olê, 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 tenho orgulho da favela, nela eu aprendi a viver. Só que na fita também tava o rap do Silva. Foi onde minha vida mudou em coisa de uma semana. Quando eu escutei no rádio, eu só quero ser feliz, andar tranquila, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque aquilo me tocou muito, porque ia de contra tudo que eu já gostava, que eu já fazia. Eu escutei dentro do trem o rap da felicidade, isso é o que eu fazia. Dentro do trem mesmo eu já tinha mais ou menos essa vivência, né, como eu falei, meus amigos sendo discriminados, e eu achava que aquilo era um absurdo. Aí, pô, era só um Silva que a estrela não brilha, tem aquilo na cabeça. Aí comecei, né? Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Aí eu olhando meus amigos ali brincando comigo dentro do trem, ele era funkeiro, mas era pai de família. E dentro do trem mesmo já começou todo mundo, era só... Aí depois eu fui pra casa, peguei o violão, que eu costumo fazer música, eu pego o violão, né, tiro a base, e veio a história na minha mente. O que eu posso falar? Eu comecei a ver, assim, as pessoas perguntam, existiu um Silva? O cara morreu, né? É como eu falo, o Silva existiu ontem. Uma pessoa que morre por causa de um assalto a um aparelho de celular, por causa de uma briga de trânsito, é um Silva que perdeu a vida por nada, né? Então eu queria mostrar isso, né? O dia a dia do que era um funkeiro. O cara que deu uma roda pra irmã, mostrando que era carinhoso, saiu de manhã pra trabalhar, tinha boa vizinhança, todo mundo achava o cara legal e tal. E era funkeiro, né? Então
foi por isso que saiu essa ideia e, graças a Deus, Deus abençoou do Rap do Silva ter tocado o coração de muitas pessoas. O funk não é modismo por isso, porque deu voz às comunidades, de alguma forma deu voz às comunidades, aumentou a autoestima das pessoas que moravam em comunidades se sentindo representadas através da música, através do funk. Então a minha ideia era pedir as contas da Telerge, entrar no serviço público, pegar um dinheirinho para dar melhoradinha na vida, melhorar a casa e tal. Vir no primeiro filho, tão aguardado primeiro filho. E nesse intervalo, eu gravei o Rap do Silva, o Orgulho da Favela Rap do Silva, e levei na rádio. Na rádio, fui entregando, né? Aí eu perguntei até aos amigos meus, o Duda mesmo, Duda, pra que eu tenho que entregar? Eu tenho que ir nas rádios, mas tenho que entregar para 4 pessoas. Nosso querido amigo DJ Tubarão, Grandmaster Rafael, Malboro e Furacão 2000. Só que eu dei azar, que todo lugar que eu ia, não tava lá. Então deixa aqui, eu deixava. Aí fui no segundo, deixa aqui, fui no Grandmaster, deixa aqui. Então quando eu fui na Furacão, eu já fui meio, pô, não vão ter acesso, né? Tem até no meu documentário, que do Grandmaster Rafael, eu achei, pô, esse cara deve ser o mais importante, né? Na minha ignorância, Grandmaster Rafael. Quando eu cheguei lá pra entregar na Furacão 2000, tinha um galão de fita. O rapaz que me atendeu falou, ó, cara, deixa ele, tá todo mundo jogando a fita aí dentro, deixa aí. Eu falei, não, irmão, quem me mandou aqui foi o Grandmaster Rafael. Aí o cara, pega aí. Aí foi lá, chamou o Rômulo Costa. Aí ele, curioso, né, que o Grandmaster tinha sido DJ da Furacão 2000, tinha um bom relacionamento, tinha virado produtor recentemente, e eu usei o nome Grandmaster Rafael, acabou que deu certo. A curiosidade foi tão grande que ele botou pra escutar na hora. A relação que estava tocando na época, ela tinha, não só pela melodia, mas pela letra, ela era um pouco diferente do que estava rolando naquele momento no funk. E isso despertou minha atenção. E eu gostei muito de cara da música. A música é muito boa. Não, mas naquela época era assim mesmo. Tipo assim, a gente recebia uma média de 10 a 20 fitas por dia. E, cara, eu já não sabia mais onde botar. Meu carro era cheio de fita, transbordando tudo que é lado. Foi um momento muito próspero do funk, assim, em termos de criatividade e de pessoas querendo participar do movimento, né? Então, eu lembro que na época eu fui a primeira pessoa a receber a fita cassete do Bob Rum. Eu morava no Recreio, eu estava começando a construir o meu estúdio. Aí eu não tinha como fazer nada. O que eu fiz? O Rômulo Costa era vizinho, morava perto da minha casa, na outra rua, né? E eu peguei e levei o cassete da música do Bob Rum, do Rap do Silva, pro Rômulo Costa, aí já viu, né? Foi o que foi, fenômeno estourado, tocou em todas as rádios. Eu trabalhei na Furacão há muitos anos, né? Fui DJ, produtor musical, e sempre tive uma relação muito boa. E aí, se você chegou como nós falávamos antigamente, né? Com pistolão, né? A gravagem que te mandou. Aí o pessoal ouviu, curtiu e acabou tocando. Mas realmente, pô, quando a gente fala de funk, é meio que uma obra-prima ali dentro do nosso segmento, né? Não, quando eu ouvi a primeira vez o Rap do Silva, eu falei, cara, sucesso, hit. Essa música é muito boa, muito boa. E aí não deu outra música. Eu toquei logo que eu recebi a música, né? Que já estava na Furacão. Me mandaram para minha música, eu comecei a tocar logo de cara na rádio. O Silva, como letra, melodia, sabe? É meio que um poema, né? É um negócio muito legal, muito diferente de tudo que estava acontecendo. Então eu tive a percepção que ia explodir, porque a música era muito boa. O que aconteceu? Quando eu cheguei em casa mais tarde, aquele mesmo dia, se não me engano, salvo engano, no dia seguinte, meu portão estava cheio de gente. Então eu comecei a ficar nervoso. Pô, minha mulher, filho recém-nascido. Pessoal, que aconteceu alguma coisa, né? Meu portão cheio, comecei a ficar nervoso. Quando fui chegando, o pessoal tudo me abraçando, dando parabéns. Pô, parabéns, né? O filho já nasceu, já tem um tempo. E achando que era por causa do meu filho, né? E não, era porque, tua música tocou na rádio aí hoje, aí os caras da Furacão estão te caçando aí, tu vai ser contratado. Isso uma quinta, sexta-feira. Quando foi na outra quarta-feira, eu já estava tocando no programa da Xuxa. Então minha vida fez assim, ó. E o Bob Rum, principalmente naquele momento em que o funk era muito de comunidade, ele era o cara meio que com aparência de playboy cantando funk, né? Quando ele estourou com o Rap do Silva, né? A gente fazia o programa da Xuxa, Xuxa Hits, eu e o Malboro. A gente levou ele para fazer o programa da Xuxa. E naquela época os MCs, eles usavam aquele casacão, né? Da Charlotte, boné, cordãozão, né? Tênis grande, de cano alto. E quando a Xuxa chamou o Bob Rum, com vocês, MC Bob Rum.
Ele entrou de calça social, camisa social e sapato. Ela ficou assim, ó. Mas ele sempre foi bem-vindo, né? A aparência dele nunca foi um motivo de rejeição pro funk, né? Porque ele é um cara muito bem quisto, muito bem chegado. Meu sonho não era ser famoso, eu sempre gostei de escrever. Meu sonho era alguém gravar minhas músicas. E acabou que Deus me abençoou e me deu a oportunidade de mostrar o rap do Silva e chegou até chegar aqui, Bob Rum, tá tão uma portinha de fazer 30 anos de carreira. E eu só tenho que agradecer essa oportunidade que Deus, que meus fãs, que muitos amigos, Fica até, não posso nem citar nomes, que tanta gente me ajudou a chegar até aqui que eu sou grato a cada um deles. Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado, os seus olhos brilhavam, ele estava animado. Vamos chamar então MC Marcinho e Bob Rum agora aqui no nosso planeta. Eles abriram, deixaram a vida falar e entenderam o sentido quando o falar. Eu sou Marcinho de Bauru, sou Bob Rum de Santa Cruz. Sei que já passei por tantas coisas ruins, mas me superei hoje, eu sei que eu venci. Pois a vida é de momento, mas temos talento, minha estrela vai brilhar em qualquer lugar. A gente se conheceu praticamente na primeira semana, quando eu virei Bob Rum, ele virou MC Marcinho. Apesar que ele vinha um tempo antes tentando, mas quando o rap do Solitário estourou nas rádios, foi a mesma época que o rap do Silva estourou, coisa de uma semana, assim, praticamente junto, né? Então a gente, por gostar de futebol, né, se encontrava para gravar as coisas, gostava muito de futebol, a gente rapidinho se identificou e ficamos amigos, começamos a jogar bola junto. E dali a nossa amizade foi muito além da parceria musical, era um amigo de vida, da gente sair junto, a gente passear com as nossas famílias, de a gente estar com um problema, com a dificuldade, um ligar pro outro pedindo uma sugestão. Então o nível de amizade minha com o Márcio era esse, né? E como eu cheguei a ficar mais tempo, nesses 30 anos, eu fiquei mais tempo com o Marcinho pela estrada da vida, aí, pelos palcos da vida, do que com as nossas próprias famílias, né? Então foi a perda de um irmão realmente, uma pessoa que faz muita falta para muita gente e faz muita falta até hoje em dia. Parece que a ficha não caiu, eu ainda esqueço, né? As músicas que a gente canta junto, de vez em quando eu esqueço e olho pro lado quando é a vez dele, e eu esqueço que ele não tá mais fisicamente, mas enquanto Deus me deu a oportunidade de cantar, de trabalhar com música, o nome do Marcinho jamais será esquecido, que depender de mim. Quero cantar, mas vai minha terra, seja em qualquer lugar, somos da Zona Oeste, onde brilha nossa luz. Eu sou Marcinho de Bauru, sou Bob Rum. Quando eu lancei o meu primeiro CD, eu fui contratado pela gravadora e lancei o meu primeiro CD, eu convidei ele pra gente gravar uma música junto. E era algo inédito, porque até então existiam as duplas de funk, mas não existia um feat, um artista gravar com outro diferente que não fosse dupla, né? E o Marcinho adorou a música, gostou. Na verdade, nós fomos pro estúdio gravar, chegou lá, vamos fazer. E na hora lá, o Vitor Júnior, um produtor, um dos maiores produtores que existe no funk, 90% do sucesso do funk foi Vitor Júnior que fez. E ele botou lá a introdução, aí começamos a escrever na hora, aí fizemos Escrito para a Princesa, né? Que saiu no meu primeiro CD, em 96. E anos depois, quando o Marcinho lançou o dele, o Marcinho me convidou para fazer uma parceria para sair no CD dele. Foi onde nós fizemos o Oeste. Se é pra falar de amor e de carinho, eternamente nosso príncipe Marcinho. Se é pra falar de amor e de carinho, eternamente nosso príncipe Marcinho. Quem diz que não bate mais. A ideia de fazer essa homenagem pro meu mano Marcinho primeiramente foi um momento de dor, foi uma maneira que eu achei de expor. Uma das nossas últimas conversas, né? Ele já bem debilitado, ele tinha muita preocupação com a mãe dele, né? Como a mãe dele reagiria, né? Uma eventual partida dele. E ele sempre falava isso, né? Poxa, minha mãe, Bob, como é que vai ficar? Não deixa ela aí dar uma assistência. Ele ficava muito preocupado com a mãe, né?
E quando aquilo ficou muito forte, né, na minha cabeça, na família, dos amigos, a gente ali uma corrente de oração para a melhora dele, mas enfim não foi possível, né? E eu fiquei com isso na cabeça, né? E o que me acalmou na época, né? Depois do baque, aquela coisa toda, aquele sofrimento, aquela tristeza da perda de um amigo querido, eu escutava essa voz na minha cabeça, né? Calma, lugar de príncipe ao lado do rei, lugar de príncipe ao lado do rei. Então comecei, Deus colocou no meu coração de fazer essa homenagem e ao mesmo tempo, né, de alguma forma, né, acalentar o coração da mãe dele, não só com a música, mas a gente não sabe como vai ficar, né, daqui para frente, né, a vida continua e os problemas da vida continuam, né. Então eu tive essa ideia de fazer esse trabalho, fazer esse projeto, onde a parte 100% da parte do Márcio, como a gente sempre fez, vai ser destinado para a mãe dele, né? Para caso, quem sabe, se for preciso, né? Não que esteja precisando, mas é sempre bom você ter um problema a menos, né? Então foi a maneira que eu encontrei de homenagear e de alguma forma, mesmo que simplória, ajudar, né? Então daí surgiu a ideia de fazer essa homenagem e fazer Mensageiro do Amor. Eternamente nosso príncipe macio. É isso aí, meu amigo. Essa é O para funk, pra nós, você imagina que na época os empresários faziam o quê? Te davam um carro e a primeira coisa que fazia era dar um carro, que era o sonho de qualquer garoto, né? Escolhe o carro que tu quer ir. E por você ser jovem, por você não ter um amadurecimento financeiro, né? Você acaba usando o dinheiro em coisas, em bens que não são, como é que se diz? Não são duráveis, né? Então o que aconteceu? Na verdade, hoje eu estou conseguindo colher os frutos do que eu plantei lá atrás. Foi quando eu tive o meu passe livre, aí o que eu fiz? Eu fiz a minha faculdade, eu me formei em administração de empresa, eu abri minha própria gravadora, eu abri minha própria editora. Foi onde eu consegui, hoje eu posso dizer que eu consigo viver de música independente de show. O sucesso passa, uma hora você tem evidência, uma hora não. E você tem o seu público, você faz os seus shows em tempos mais frequentes, outro tempo nem tanto. Então precisava de ter um plano B. O plano B foi usar o cantor Bob Rum como marca e o Moisés como um administrador dessa marca. nasceu o grito preso das favelas. Muita história pra contar. Mas eu tive a honra, né, dessa rádio ser um papel muito importante na minha vida. Na música está escrito mesmo, uma das músicas mais conhecidas minha, tema de abertura de novela. Eu cheguei na FM O Dia, na época era RPC ainda, já era comprada pelo Grupo O Dia. E eu entreguei o MD, o mini disco, o meu amigo DJ Claudinho nem escutou. Eu falei, tá, tem que escutar primeiro. Ele, não escutar nada. Ó, agora a nova do Bob Rum, botou pra tocar e a música explodiu em um dia, graças à força, à potência. Então é uma honra pra mim ser lembrado por vocês, fazer parte de alguma forma, mesmo que pequenininha, né? Mesmo que a formiguinha, mas a importância que a FM Um Dia teve na minha carreira, na minha vida, pra minha família é muito grande. Só tenho que agradecer a todo o carinho que sempre tiveram comigo, a toda a equipe da FM Um Dia. Muito obrigado. A estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era um pai de família. Olê, 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 tem orgulho da favela, nela aprendi a viver. Olê, 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 tem orgulho da favela, nela aprendi a viver.